A economia mundial parece estar passando por uma fase difícil, com uma inflação crescente que impacta diretamente nos preços dos alimentos, dos combustíveis e até mesmo dos remédios. Além disso, os Estados Unidos enfrentam a possibilidade de uma recessão e a taxa de juros do país não para de subir. Há previsões de uma crise terrível e, para alguns, ainda pior. Contudo, acredita-se que em meio a essa crise, tudo pode ter um lado positivo. Mas como que seria possível? E é isso que veremos nesse vídeo. A crise atual pode piorar, e embora alguns acreditem que isso seja bom, será que essa ideia tem fundamento? Essa polêmica afirmação surgiu em um momento delicado, com muitos enfrentando dificuldades financeiras e lutando para fazer até mesmo compras básicas. A declaração veio em uma conversa de Elon Musk no Twitter, onde um usuário perguntou se estávamos próximos a uma recessão. A resposta chocante e integrante foi: sim, mas isso é algo bom. Está chovendo dinheiro em idiotas há algum tempo. Algumas falências precisam acontecer. Essa estranha frase provavelmente se refere à expansão monetária nos Estados Unidos em resposta à crise sanitária de 2020 a 2021. Essa medida inundou a economia global com trilhões de dólares, levando a inflação não só nos Estados Unidos e Brasil, mas também na Europa, Rússia e Ásia. Governos adotaram bloqueios econômicos para conter o vírus. Isso resultou em uma alta demanda e uma baixa oferta, agravando ainda mais a inflação em diversos países do mundo. A inflação não é o único problema. A recessão também atingiu muitos países, incluindo os Estados Unidos, gerando posteriormente a estagflação, o pior cenário possível. Para controlar a inflação, o Banco Central americano planeja aumentar as taxas de juros como tentativa de controlar, de certo modo, as altas quedas. Pode parecer até outra loucura, mas para nós brasileiros que convivemos com uma alta taxa de desemprego e mesmo a queda ainda é muito alta, a nossa realidade não é a realidade americana. E a afirmação de Elon Musk, que encontra sentido quando se refere somente à sociedade dos Estados Unidos, principalmente de 2020 para cá, deixa muito claro que a taxa de desemprego do país norte-americano está somente em 5,9%, um patamar bem similar ao que estava em 2019, antes de todas essas intermináveis crises de 2020 para cá e as suas consequências. Para a economia acelerar um processo histórico, quando o assunto é trabalho, a forma como trabalhamos, e esse processo foi a mais rápida transição entre o trabalho presencial e o home office, do dia para a noite as pessoas passaram a trabalhar diretamente de seus quartos, sem ter que pegar engarrafamentos longos e cansativos, e podendo até mesmo praticar os seus próprios horários. Mas esses dias de home office acabaram em 2020, e em boa parte de 2021, acreditou que a forma de trabalho direto de casa tinha vindo para ficar, e até mesmo nas grandes empresas o trabalho presencial não voltaria. Bem, ele voltou inclusive nas grandes empresas, como a Apple. Em março desse ano, as grandes companhias revelaram seus planos para a volta do trabalho presencial. Após 2 anos de home office e absoluto, essa volta presencial ainda é diferente do que era antes, como os funcionários trabalhando presencialmente apenas 3 ou 4 dias da semana e um dia sua escolha sendo home office. Mas isso não agradou os funcionários, nem mesmo os grandes funcionários. Foi no início de maio, contrário à decisão da empresa de tomar o trabalho presencial obrigatório novamente, Ian Goodfellow, diretor da Machine Lane, simplesmente pediu demissão porque não queria voltar a trabalhar fora de casa. Isso pode ir ao encontro à afirmação de Elon Musk, de que para os americanos talvez tenham se esquecido de que para ganhar dinheiro é preciso trabalhar muito duro. E os pedidos de demissões voluntários parecem ser uma tônica constante nos últimos tempos nos Estados Unidos, com os trabalhadores, ou melhor, ex-trabalhadores, pedindo demissão para que de alguma forma obrigue os empregadores a pagarem salários maiores e a fazer menos exigências aos funcionários, e claro, com melhores condições de trabalho. Apenas em setembro de 2021, cerca de 4,5 milhões de americanos pediram demissão voluntária. Isso também ganhou popularidade em um movimento social no mínimo peculiar. Esse movimento é intitulado Antitrabalho, presente principalmente em fóruns da internet, onde usuários criticam seus antigos chefes e reivindicam melhores salários. Em uma reportagem da BBC,
A empresa analisou este fenômeno e chegou a entrevistar uma das participantes do movimento, que afirmou que um pedido de demissão trouxe um sentimento libertador após vivenciar momentos estressantes enquanto trabalhava. Esse movimento demonstra, além da empatia, um apoio à tese de Elon Musk. O fenômeno sinaliza que existem vagas de trabalho sobrando no país, mas que não correspondem às exigências de trabalhadores. Estimativas atuais indicam que pelo menos 10 milhões de postos de trabalho abertos nos Estados Unidos. Essas milhões de vagas já eram apontadas no final de 2020, mas na época acreditava-se que com a ausência de trabalhadores se devia ao generoso auxílio emergencial do governo americano e ao medo do vírus. Bancos americanos temem que esse fenômeno não seja passageiro e que represente uma nova visão dos americanos, o que representaria uma grande ameaça ao crescimento econômico, o qual atualmente nem mesmo existe, já que os Estados Unidos estão à beira de uma recessão. Mas se as pessoas estão pedindo demissão espontaneamente, como estão se sustentando? É notável nesse fenômeno que a maior parte das pessoas já possuía alguma reserva financeira ou estabilidade familiar que auxiliava a se enganjar nas emissões. Aqui entra outra parte importante do argumento de Musk sobre o porquê da situação ser preocupante e uma crise pior pode estar a caminho. Ao longo desse vídeo, destacamos como a inflação atual está afetando as finanças de brasileiros, americanos e de pessoas ao redor do mundo. A solução para a inflação, segundo alguns, seria enfrentar uma crise, fazendo com que empresas em dificuldades financeiras não sobrevivam a um agravamento global, reduzindo o consumo de recursos. A crise deveria durar de 12 a 18 meses, segundo alguns especialistas. Quando a economia está em expansão e o crescimento acelerado, isso pode levar a uma má alocação de recursos humanos gastos e excessivos produtos não essenciais. Elon Musk, por exemplo, critica o governo Joe Biden, alegando que, diferentemente do governo Trump, não está fazendo nada diante da crise. Ele acredita que a impressão de dinheiro e a injeção de trilhões de dólares na economia, sem respaldo, são problemáticos. As previsões sobre a economia geralmente têm algum grau de acerto. O Banco Central americano reconhece que, para controlar a inflação, talvez seja necessário enfrentar uma recessão. Apesar do cenário preocupante, alguns argumentam que uma recessão nesse momento seria positivo. Acreditam-se que os recursos naturais e humanos seriam melhor utilizados, já que estariam mais escassos, em contraste com a atual situação de desperdício e consumo desenfreado que impulsiona a inflação. Essa crise afetaria, como já está afetando, startups que prometiam ideias revolucionárias, mas que agora enfrentam um cenário inflacionário e um futuro incerto. Com uma crise, o consumo de recursos seria controlado, economia e poupança seriam feitas e gastos e investimentos seriam realizados de maneira mais racional, ajustando assim a saúde da economia. Um crescimento próspero geralmente antecede uma crise, devido aos gastos exagerados e desnecessários que geram dívidas prestes a explodir. Em contrapartida, uma crise antecede um crescimento próspero, já que os gastos serão mais controlados e os investimentos mais lógicos, gerando um aumento no emprego e na contratação de mão de obra, fazendo com que a economia volte sim a girar. Mas a visão de Musk é a visão do homem mais rico do planeta. Para ele, é mais simples falar que uma crise é necessária para que a economia seja consertada, mas como que falamos isso para uma mãe de família que precisa contar as moedas para fazer a compra do mês? Já é uma história bem diferente, não é mesmo? De uma forma ou de outra, não parece que a crise terminará mês que vem, ou daqui a 3 meses, ou a anos. Mas uma hora ou outra a economia voltará aos eixos. Só nos resta torcer para que seja logo. Espero que goste desse vídeo e que tenha sido útil para você entender melhor as questões da crise e inflação que afetam o nosso dia. Se você gostou do conteúdo, não deixe de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para se inscrever agora e ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. E se você tem alguma opinião ou comentário sobre as recentes declarações de Elon Musk, deixe aqui embaixo nos comentários para nós podermos discutir juntos. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!